Boa noite a todos os presentes. Boa noite, senhoras e senhores diretores. Sejam todos bem-vindos à última rodada da Sabatina CIRP Eleições 2016. Reforçando seu papel político e apartidário, a entidade recebeu em seu Salão Nobre, no período de 22 de agosto a 19 de setembro, todos os candidatos à Prefeitura de São José do Rio Preto para explanar sobre temas de interesse da entidade e de seus associados. Agradecemos a presença do candidato João Paulo Rilo e de sua assessoria. Agradecemos também a parceria do Jornal Diário da Região, que está fazendo a transmissão ao vivo desta sabatina. E agradecemos também aos nossos colegas jornalistas do De Hoje, Rádio CBN e TV Rio Preto, que também estão fazendo a cobertura. Antes de iniciarmos, convido o presidente da CIRP, Paulo Sader, para que faça a sua saudação. Muito boa noite a todos. Bem-vindos a essa reunião especial do Corpo Diretivo da CIRP, reunião em que encerramos o ciclo de sabatinas. A CIRP cumpriu o seu papel. E no ensejo de mais um período eleitoral na cidade, a CIRP exerce o seu papel institucional de defender o empreendedorismo e o empresário associado, ouvindo propostas e buscando apoio a ideias e projetos que atendam a demandas e necessidades daqueles que criam empregos, produzem bens e serviços, geram e distribuem renda, recolhem tributos para Rio Preto, para São Paulo e para o Brasil. Nessa função política, a CIRP mantém-se não partidária, mas atuante, e louva a decisão de mulheres e homens éticos, vocacionados para a vida pública, de concorrerem a cargos políticos e de assumirem a nobre missão de gerir o Estado em todas as suas esferas. Por isso, oferecemos a todos os candidatos a prefeito a oportunidade de mostrarem suas propostas e conhecerem os pleitos dos mais de 4.000 empresários associados. Para aprimorar o nosso diálogo, torná-lo mais democrático e franco, ele será transmitido pela web numa parceria que nos honra, com o Grupo Diário da Região, a quem eu agradeço, na pessoa do seu editor-chefe, Milton Rodrigues. E o agradecimento especial e particular ao candidato João Paulo Rilo, pelo espírito público que demonstra ao aceitar o nosso convite para a sabatina. Vamos a ela. Antes de darmos início à última rodada da sabatina com os candidatos à Prefeitura de Rio Preto, gostaríamos de explicar novamente as regras para todos os presentes. Todos os candidatos receberam ofícios convidando-os e suas assessorias contataram o Departamento de Comunicação da CIRP para agendar as datas de acordo com a disponibilidade de cada candidato. Serão concedidos 15 minutos para explanação do candidato sobre o seu plano de governo e depois mais 20 minutos serão destinados às perguntas elaboradas pelos diretores da CIRP acerca dos pleitos defendidos pela associação. Serão sorteadas 4 perguntas e o candidato terá 5 minutos para responder cada uma delas. Depois, ao final, o candidato terá direito a 5 minutos para suas considerações finais. Vamos começar, então? João Paulo Rilo, graduado em Direito, foi eleito vereador em 2004. Foi assessor especial do Ministério do Turismo, do qual representou na subchefia de assuntos federativos do governo federal. Elegeu-se deputado estadual em 2010, com 111.822 votos. Foi líder da oposição, presidente da Comissão de Educação, integrante da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, e líder da bancada do PT em 2013. Foi reeleito em 2015 para um mandato marcado pelo combate à corrupção. É autor de dezenas de representações na Justiça para investigação de denúncias contra o governo estadual, em especial em relação ao cartel do metrô e aos desvios da merenda. Recebam nosso candidato do PT, João Paulo Rilo.
som. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite da CIRP, dos diretores e filiados da associação, cumprimentando e agradecendo o convite do Paulo, com quem eu já tive algumas vezes, recentemente aqui para tratar de assuntos de interesse dos comerciantes, de um projeto que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo. Agradecer também a participação da CIRP no processo eleitoral, tradicionalmente com esse formato de debate. Eu particularmente participei dos últimos 2 debates aqui na CIRP, que ajuda a gente a aprofundar o nosso entendimento e compreensão sobre a cidade e também aprofundar as propostas do ponto de vista de desenvolvimento que nós temos, por ser uma entidade que tem a sua vida dedicada a isso. Bom, o processo eleitoral, especialmente municipal, ele tem uma característica que as propostas, elas reservam, as candidaturas e as propostas reservam certa diferença no começo da campanha e depois elas vão se assemelhando e ficando praticamente iguais. Por conta, o politicamente correto, o senso comum, ele é implacável numa eleição municipal. E as propostas, elas vão se assemelhando, ficando iguaizinhas. Na saúde, na educação. Não fosse o nome e o número do candidato, dificilmente a gente os distinguiria pela proposta. Nesse quadro, nessa perspectiva, com um pouco de experiência em disputa eleitoral, nós fizemos a opção por um caminho da simplicidade, de formular as questões, os principais problemas, desafios da cidade, e aprontar soluções simples, voltadas de fato ao ser humano, ao cuidado da cidade. Por isso que o nosso slogan é cuidar, é pensar a cidade de um jeito novo e cuidar das pessoas. Rio Preto, em 1983, com 34 anos, tinha 200 mil habitantes. Hoje nós temos mais 430 mil habitantes. Ou seja, nós tivemos uma explosão demográfica em 30 anos. Mais do que dobramos a cidade em 30 anos. Não é um fenômeno de Rio Preto apenas. Aconteceu em outros lugares, em outras cidades, em outros países. A questão que se coloca é: os gestores e planejadores, ao perceberem isso, planejaram corretamente a nossa cidade? Do meu ponto de vista, não. Tiveram coisas importantes, sim. Agora, o planejamento estrutural foi bem feito? Não. Porque os sintomas de uma cidade mal planejada, especialmente uma cidade que cresceu muito em tão pouco tempo, ele acaba tomando uma proporção muito grande e fica evidente. Quais são esses sintomas? Inchaço urbano, vazios urbanos, moradias distantes dos centros estruturados, onde tem mais mobilidade, estrutura e aparelhos públicos, ausência de moradia, déficit habitacional, trânsito caótico, transporte coletivo atrasado, moroso, falta de vaga em creche, estrangulamento na saúde, são sintomas de uma cidade mal planejada. Logo que assumi como deputado estadual, que tive a oportunidade de ver uma experiência fantástica como vereador, então muito próximo dos temas locais, é uma demanda pulsante. Um vereador numa cidade como Rio Preto, que tem uma imprensa, uma mídia muito forte, ele tem a chance de se deparar todos os dias com temas do cotidiano. Então, essa experiência me deu uma visão da cidade, e a disputa de prefeito em 2008 também. Então, logo que tomei posse, na Assembleia, o primeiro projeto que eu apresentei, passou assim a minha principal bandeira, uma obsessão para mim, era constituir a região metropolitana de Rio Preto. Porque eu sei que Rio Preto é uma cidade com vocação para a liderança regional. É a principal cidade de uma região muito próspera e uma região que usa muito Rio Preto, em todos os sentidos. Nós ficamos com o bônus e com o ônus dessa liderança regional. E tinha isso como um grande projeto e uma necessidade de Rio Preto. Por quê? O que nós vamos discutir constituindo a região metropolitana?
Ah, você que vai avisar o tempo. Eu falei 5 minutos. Constituindo a região metropolitana, nós vamos discutir a questão do saneamento regional. Um plano diretor de desenvolvimento regional passa pela região. Por que é importante? De que vale Rio Preto tratar o seu esgoto se as cidades vizinhas não tratam o seu? Então é necessário... Onde você vai discutir isso? Num instituto, numa personalidade jurídica regional. O estrangulamento na saúde. Hoje o hospital de base, ele está sufocado. Por quê? Porque as santas casas da região são desestruturadas. Você discutir, né, um melhor atendimento regional, você pode melhorar o atendimento na região e melhorar o atendimento em Rio Preto. Rio Preto, como cresceu de maneira desordenada, com vazios urbanos, foi incluindo áreas sem critério no perímetro urbano, ela está fazendo fronteira com algumas cidades, ou seja, a malha urbana vai se encontrar com outras cidades. Então nós dependemos de uma discussão regional. O próprio plano de mobilidade urbana, fala-se de contorno ferroviário, hoje ficou distante, porque não tem mais recurso no governo federal para isso, nesse momento, a não ser que a economia aqueça novamente. Mas o anel viário, que é super necessário, um projeto antigo, onde nós vamos discutir isso? Regionalmente. Onde nós vamos discutir uma nova rodoviária para transporte interurbano, para os ônibus interurbanos? Na região metropolitana. Onde nós vamos discutir Universidade Federal, Instituto Técnico Federal, ampliação dos cursos da Unesp, na região metropolitana. Ou seja, você cria um fórum, uma personalidade jurídica regional que vai discutir os principais assuntos estratégicos dos próximos 20, 30 anos da cidade. Então, o que tem de mais moderno hoje é a descentralização dos poderes dos entes estaduais e federais, mas principalmente a organização regional para você pensar o desenvolvimento. Então, trato isso como uma questão fundamental. E nenhum prefeito, infelizmente, nos últimos anos, tratou essa questão, passou a liderar um processo de organização regional. Gente, o nosso comércio, a nossa prestação de serviço é muito forte, sempre foi, desde a história de Rio Preto. Só que não podemos negar que ele é forte porque a região consome aqui, a região busca prestação de serviço aqui, busca atendimento de saúde aqui, vem trabalhar aqui, vem empreender aqui, vem estudar aqui. Então é muito importante essa visão regional. Tenho como um dos principais desafios de Rio Preto a mobilidade urbana. Também é um problema de grandes centros. Rio Preto tem um modelo de transporte coletivo ultrapassado. Fala assim, mas você fala muito de transporte coletivo, a maioria das pessoas tem carro. Esse é o problema. Não que elas não tenham que ter carro. É que qualquer cidade no mundo que amenizou o problema de trânsito e melhorou a mobilidade, melhorou primeiro o transporte coletivo. Depois pensou no pedestre. Depois pensou em ciclovias. Estimular as pessoas a andarem de bicicleta sim, onde for possível. E que seja isso uma meta. Façam uma revisão no plano diretor e isso seja uma meta. Todo o crescimento da cidade tem que prever isso. Nós temos um modelo de transporte chamado radial. Funcionava quando a cidade tinha 130, 150 mil habitantes. Passou disso, ele não funciona mais. Tudo vem para o centro da cidade. Se boa parte do trabalhador, do estudante, não vem para o centro, por que ele tem que pegar um ônibus na região dele, vir para o centro para depois ir para outro lugar? Sendo que poderia ter interbairros. Uberlândia fez isso, Campinas fez isso. Você pode ter linhas interbairros, 4 mini terminais que poderiam garantir um melhor transporte coletivo e retirar boa parte dos ônibus do centro da cidade. Diminui poluição, melhora o trânsito da cidade, além de dar comodidade a quem usa o ônibus. E mais do que isso, nós precisamos um transporte coletivo eficiente, confortável, você vai estimular as pessoas a usarem. Isso é um trabalho a médio prazo, é uma mudança cultural, mas que tem que ser iniciada. Então é necessário mudar o modelo de transporte. Vocês me perguntam, mas já foi feito um grande investimento aqui para construir um novo terminal rodoviário aqui no centro. Na minha opinião, errado, mas a realidade objetiva é essa, nenhum prefeito vai desfazer, você vai conviver com isso. Vai melhorar o conforto de quem vai fazer a baldeação que a gente chama no centro da cidade, quem utiliza, vai melhorar. Mas na minha opinião, era contra por quê? Primeiro, acho que nós temos que descentralizar o modelo de transporte e não concentrar. Segundo, você destrói uma praça e cria um terminal que tem ruídos, que tem barulho ao lado de uma biblioteca. Mas que cidade é essa que pensa no conhecimento? Que cidade é essa que pensa no desenvolvimento, que destrói uma única biblioteca que nós temos estruturada na cidade?
Então era contra. E outro, com esse dinheiro você faria 4 mini terminais e organizava esses interbairros muito, muito importantes. Então, encaro isso como um grande desafio. Não é fácil, porque você tem que mudar o modelo. Primeiro, a prefeitura tem que resgatar, recuperar o poder de controlar linhas, horários e número de passageiro. Como se paga por um serviço que você não fiscaliza? Paulo, se eu vou te pagar, quem te fiscaliza sou eu. Não é você que fala para mim quantos passageiros que foi o seu cliente e eu dou o dinheiro para o subsídio. Isso é um erro monstruoso, um erro do ponto de vista ético e moral. E isso tem que ser reparado. Entendo que a cidade ela poderia tratar muito melhor o usuário da saúde pública, muito melhor. Tem 3 faculdades, tem hospital público estadual, mas é uma cidade que avançou num determinado momento na saúde e depois regrediu. Uma cidade que não tem o sistema informatizado, não tem prontuário eletrônico, você não consegue fazer remanejo de médico. Se tem uma UBS que tem um ginecologista que não tem uma demanda alta, por que ele não é remanejado imediatamente para um UBS onde a demanda por ginecologista é muito séria? Não tem nada que deixa mais aflito uma família do que não ter pediatra numa UBS ou numa UPA. São questões que são possíveis de serem recuperadas e nada de confronto com o profissional da saúde. Porque saúde é gente cuidando de gente. Quanto mais confronto com o médico, pior é para o munícipe. Quanto mais confronto com enfermeira, com agente de saúde, pior para quem está na ponta e recebe esse atendimento. Compreendo também que o tão falado parque tecnológico, que se discute ele desde 1993, precisa acelerar o passo. Precisa, de fato, ser um parque tecnológico. Parque tecnológico não é um lugar onde você distribui lotes para atrair empresas. Parque tecnológico é ambiente de inovação. Ambiente de inovação é uma cadeia muito interligada entre setor produtivo, indústria de transformação, pesquisa, academia, universidade e um grande projeto de capacitação e profissionalização, especialmente dos estudantes. Você não precisa construir nada mais, você só aproveita os contraturnos das escolas públicas, dialoga com o setor produtivo e determina os cursos aplicados. Não adianta se oferecer um monte de curso, que o cidadão pega o diploma e fica perdido depois. Isso vale para todas as áreas. É necessário a gente ter um projeto completo chamado Parque Tecnológico. E ele é muito moroso, ele é muito atrasado. Essa história de dar lote, achando que vai atrair empresa, é da década de 80. Qualquer prefeitura faz isso. Isso está superado, isso ficou no passado. O importante é você, de fato, discutir com a academia, com a inteligência, que é isso que gera inovação, é isso que agrega valor, trabalhar pesquisas aplicadas, não só acadêmica, com o que nós temos, com a Unesp, com a FAMERP, com outros cursos que devam surgir e aparecer na Unesp de Rio Preto, para você, de fato, mudar a cadeia produtiva. Tem muita empresa hoje, gente, que tem vaga de trabalho e não consegue preencher porque não tem profissional qualificado, especialmente no ramo de tecnologia da informação. Meu tempo está acabando. Eu vou encerrar, como surgiram outras perguntas, eu falo depois mais sobre educação, sobre o planejamento da cidade, sobre manutenção, sobre o meio ambiente, enfim, outros temas que possam aparecer, especialmente uma pauta que a CIRP sempre coloca toda a eleição, que diz respeito à revitalização do calçadão, a flexibilização do horário de trabalho, a possibilidade de você estender o horário do comércio, a internacionalização do aeroporto, outro tema que se discute na região metropolitana, que é interesse regional, centro de convenções, é uma cidade que tem vocação para o turismo de negócio, é uma cidade que é um polo médio, que pode atrair congressos. E quando você faz isso, se agrega um valor econômico para a cidade e também um valor de consumo. Rio Preto é uma cidade gastronômica, tem bons hotéis, tem bons restaurantes, e você pode estimular isso. Eu pude ajudar quando estive no Ministério do Turismo. Inclusive, o ministro do Turismo esteve aqui, coordenado pelo Belode, à época, e ele estendeu o prazo, que a prefeitura estava perdendo o centro de convenções, estendeu o prazo, garantiu mais 1,5 milhão de investimento e não saiu do papel. Eu não sei por quê. Ou o prefeito não tem interesse, não tem percepção nenhuma do valor estratégico disso, ou talvez porque eu estivesse junto no projeto, talvez não queria dividir méritos políticos comigo, não sei por quê. Eu sei que não saiu do papel, e é um projeto extremamente
estratégico para a cidade. Meu tempo esgotou, eu quero respeitar, e agora eu tento desenvolver outras ideias conforme as perguntas vão aparecendo. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Pode ficar com o microfone já. As perguntas, agora nós vamos iniciar o bloco das perguntas, todas foram elaboradas pela diretoria da CIRP. Vou sortear. Sobre a revitalização. A continuidade da revitalização da área central de São José do Rio Preto é uma obra necessária. Esta é uma área que recebe mais de 2 milhões de consumidores ao mês e tem uma importância, além de econômica, histórica para a cidade. A revitalização valorizou o comércio central, mas agora a cidade vê o dinheiro investido na obra se perdendo. Caso eleito, qual o cronograma estabelecido em sua gestão para a entrega dos módulos? Bom, vocês sabem que a revitalização no calçadão, bem como outras obras, uma das etapas dos módulos, foram todas feitas pelo governo federal. Rio Preto tratou o esgoto no governo com o governo federal. Fez as obras de macro drenagem importantes para amenizar o problema de alagamento e enchente no governo federal. Revitalizou o Parque da Represa, governo federal. Reformou o aeroporto, governo federal. Todas eram pautas que a CIRP tratavam no governo. Além do Minha Casa e Minha Vida, programas sociais e parte da revitalização do calçadão também. Bom, não conseguiria, Carol, falar aqui qual é o cronograma de módulo, do módulo, execução do módulo. O que eu posso falar? Isso, na minha opinião, é ultra prioridade. E quem está acompanhando o programa de televisão pode ver que nós estamos falando nisso. Quando você fala, leva para a televisão, você faz pactos, você assume compromisso de maneira muito direta. E eu não estou fazendo isso por média nem oportunismo eleitoral. Eu me convenci sobre isso há muito tempo. Como da flexibilização. Todos sabem aqui, talvez pela história do meu partido, minha história, uma certa resistência em relação a estender o horário. Mas fui convencido, porque acredito que o calçadão, o centro da cidade, como outros centros comerciais, são fundamentais para a economia e para a história da cidade. Passei a sonhar com o horário estendido, passei a sonhar com um calçadão que funciona à noite, que tem uma agenda gastronômica, de consumo, mas gastronômica, cultural, artística, de entretenimento, alternativa de lazer para o cidadão. Não é possível você abandonar o centro como nós estamos abandonando. Como disse na televisão, os shoppings têm a sua importância, mas nenhum lugar tem o charme do nosso calçadão, do nosso centro da cidade. E quando você perde essa importância, você se perde na história, até pela vocação. Boa base da economia de Rio Preto é prestação de serviço e comércio. Então tem o meu compromisso da revitalização, de não medir esforços, mesmo que você tenha dificuldade para liberar recursos hoje no governo federal, porque nós teremos, gente, é uma linha anunciada, nós teremos breque de investimentos, contingenciamento de investimentos. Muitos dos investimentos podem parar em Rio Preto por conta disso. Mas a revitalização não é uma grande monta. É questão de prioridade. Para mim, é prioridade você terminar a revitalização, a reforma do calçadão e mais do que isso, Paulo. Eu acho que é independente, serei eleito prefeito ou não. Eu me convenci de que é necessário sentar com o sindicato dos comerciários e dialogar imediatamente a extensão do horário. Não apenas a extensão, mas discutir um projeto para o calçadão. Que, repito, é um sonho agora ver o calçadão funcionando até mais tarde. Ter atividade artística, cultural à noite. É muito importante. Outras cidades fizeram isso e deu certo. Então é muito importante que a gente tenha isso na cabeça. E meu compromisso é esse. Faz parte da prioridade. Por quê? Estou fazendo demagogia eleitoral? Não, me convenci ao longo do tempo disso. Faz tempo que defendo uma política de fomento, de fortalecimento do comércio. Prova disso é o meu esforço na Assembleia para que a gente resolva a questão, a obrigatoriedade da AR que o comerciante tem, especialmente o pequeno comerciante, que muitas vezes ele tem uma dívida de 20, 30, 40 reais e tem que gastar 7, 15 reais para mandar AR. O lucro dele vai embora. É uma coisa que não combina muito. Num esforço sincero na Assembleia, nós estamos discutindo alternativas para resolver isso. Então aqui é o meu compromisso, porque compreendo o centro da cidade, o calçadão, o comércio da cidade como fundamental para gerar emprego, para fomentar a economia e mais do que isso, para a preservação da nossa história, do nosso convívio e oferecer uma bela área de lazer para aquele que não
para aquele que não tem o shopping como uma referência de entretenimento e lazer, que quer um lazer com qualidade ao ar livre. Quero. Vamos à segunda pergunta. Sobre a Rio Preto Prev. O desafio com as contas previdenciárias do município é notório. A Rio Preto Prev responde por um prejuízo milionário. Como lidar com o desequilíbrio das contas deste fundo municipal? Bom, quando fui eleito vereador em 2004, assumi em 2005, tomei posse em 2005. O primeiro requerimento que eu fiz foi convocar o secretário da administração, então Adilson Vedroni, na Câmara para tratar sobre a Rio Preto Prev. Porque ali já tinha um cálculo atuarial feito pela Caixa Federal que apontava um déficit futuro, um rombo no futuro. O que foi feito na gestão Edinho Araújo? Em 8 anos, 5 milhões de aporte apenas. Na gestão Valdomiro Lopes, somando tudo, imóveis e investimento, 50 milhões de aporte em 8 anos. Só que o Valdomiro, eu não tô querendo, não é para personalizar, é só para a gente se localizar no tempo sobre essa discussão. Porque tem um cálculo atuarial de 1 bilhão e 200 milhões de dívida. É quase o orçamento direto da cidade, fora os investimentos. Impagável se você não tiver uma estratégia. Uma bomba relógio anunciada se você não tiver uma estratégia para Rio Preto Prev. O que o Valdomiro fez? Ele fez um plano de amortização, enviou para a Câmara, aprovou. O plano de amortização exige que o próximo prefeito faça investimento de 220 milhões em 4 anos. Ele fez 50 em 8. O Edinho fez 5 milhões em 8. Agora exige que o próximo prefeito faça um investimento de 220 milhões. É óbvio que isso é impossível, Boazzi. Se você fizesse esse investimento na Rio Preto Prev, você não sobra dinheiro para fazer investimento nenhum na cidade. Você só paga as contas e não faz mais nada na cidade. É um desafio, você tem que continuar com uma política forte de aporte financeiro, mapeamento dos imóveis que você pode passar para Rio Preto Prev, uma estratégia direta de financiamento. Agora, uma outra questão, um diálogo franco com o servidor. Você tem que partilhar esse problema com o servidor e dar publicidade à cidade. Essa bomba relógio, o Rio Pretense tem direito de saber sobre ela, até para se prevenir. A saúde financeira da cidade pode se comprometer daqui a 10, 15 anos por causa disso. E você precisa aumentar o número de concursados. Eu sei que tem gente que tem uma visão, fala, o Estado já está inchado, o Estado tem que diminuir. Mas tem responsabilidade, gente, responsabilidade constitucionais que a administração pública não pode se livrar. A Rio Preto Prev, a Previdência, né, o direito à aposentadoria de quem contribuiu a vida inteira é sagrado e constitucional. O prefeito ele não pode fugir dessa responsabilidade. Então, na minha opinião, continuação de aportes financeiros, mais substanciais do que foram feitos, mapeamento de imóveis para você abater, para você chegar nessa meta, diálogo franco com o servidor, porque pode ser espinhoso o debate que nós vamos ter que fazer com ele. Qual que é a questão? Você precisa aumentar a contribuição. Ou você aumenta a alíquota imediatamente, e isso o servidor não vai topar, não é obrigado a topar, ou você aumenta o número de concurso público. É muito terceirizado em Rio Preto, ou seja, é muito dinheiro que a prefeitura paga e esse dinheiro não retorna para a Previdência. Tem muito professor contratado. Sabe por que tem muito terceirizado e muito contratado? Cabidal eleitoral. É o que tem. Você tem um grande cabidão eleitoral que tem que ser combatido. Ou a gente leva as coisas de maneira séria, né? A política moderna não permite mais, né, esse domínio do século XIX, de você ter um monte de cabo eleitoral, de você ter currais eleitorais. Nós precisamos, aquilo que for, tem lugar, tem situações que não tem jeito, é a terceirização. Porque senão, de fato, você incha, deixa a máquina moral. Agora, tem professor que poderia estar concursado, entrar por concurso.
O tanto de cargo comissionado precisamos diminuir. Ah, mas eles são necessários? Então faz concurso público, porque você aumenta, é a maneira direta, eficiente, objetiva de você aumentar a contribuição na Rio Preto Prev. E repito, abrir um diálogo com o servidor e com a cidade é uma bomba relógio que precisa ser desnudada e dialogada com toda a cidade. Vamos à terceira pergunta. Sobre a carga tributária. A prática de carga tributária acima de determinado patamar afeta negativamente o desenvolvimento de longo prazo da sociedade, pois, se por um lado a arrecadação é necessária para financiar os custos da administração pública, por outro, ela absorve recursos das pessoas físicas e jurídicas que formam o universo de contribuintes. Impostos representam um verdadeiro nó na produtividade e na concorrência entre as empresas. Eleito, como o senhor pode facilitar a vida de seu contribuinte, dando a ele condições de prosperar, sem que haja uma política predatória de arrecadação? Bom, a pergunta ela é muito ampla. E ela diz mais respeito à política federal do que à política municipal. Eu preferia responder algo diretamente ligado ao município. Então, né, o ISS é do município, os demais não. Então, eu não acho que a carga é predatória. Aí é uma diferença estrutural, política, às vezes até ideológica que nós temos. O que eu acho que os impostos eles não são revertidos à maneira como deveria. É porque você tem países que a carga é muito mais alta e as pessoas não reclamam. Por quê? Porque elas vêm de volta, elas vêm em retorno desse investimento. Hoje você tem um limite muito grande. A lei de responsabilidade fiscal te limita. Você não pode sair dando isenção nem diminuindo. Você tem um padrão para fazer isso. Sinceramente, não acho que o que atrapalha investimentos e empreendedorismo em Rio Preto é a carga municipal. Não penso isso. Eu acho que não está atraindo investimento para Rio Preto é mão de obra qualificada, né? Ambiente de inovação. Isso que não está atraindo investimento. Então, eu acho que nós temos que nos dedicar muito, é isso. É discutir, né, na perspectiva da inovação, da mão de obra qualificada, ter mesa permanente com os empreendedores, ter mesa permanente com a CIRP, com outros segmentos, para você discutir, né, o futuro da cidade, como gerar emprego, como aliviar para quem empreende, como você pode estimular isso. Mas não compreendo que seja esse o problema de dificuldade de novos empreendimentos na cidade. É muito mais a burocratização, né, é muito mais a ausência de mão de obra qualificada, é muito mais a ausência de ambiente de inovação do que isso, na minha opinião. É isso que eu tenho para falar. Vamos então à última pergunta. Sobre a segurança. Rio Preto conta com uma guarda municipal e polícia militar atuando no combate ostensivo da marginalidade. Na área central, a presença de moradores de rua e usuários de droga causa um impacto negativo no comércio local. Quais ações devem ser prioritárias no município para combater as causas da insegurança? Bom, a Guarda Municipal ela surgiu de uma maneira muito torta em Rio Preto. Porque o prefeito, à época de plantão, inclusive debati isso hoje na sabatina, no Pinga Fogo do Diário da Região, fez o concurso para a Guarda e depois não chamava a Guarda. A Guarda virou uma peça de marketing naquela época e depois ela não era convocada. Talvez isso explique um pouco a razão de ausência de um plano de segurança preventiva na cidade. O que eu penso sobre a Guarda Municipal? A Guarda Municipal ela tem que trabalhar na inteligência. Você não pode estimular conflitos de competência. Quando você coloca a guarda para multar no trânsito, você está interferindo, você está entrando
numa outra seara e criando conflitos de competência com a polícia militar. Quando você coloca a guarda para dar combate, para fazer a segurança repressiva, você invade competência e cria conflito com a polícia militar. O que a guarda pode fazer? Aquilo que está na Constituição básica, que é a preservação dos próprios públicos, mas não é só isso. A guarda tem que trabalhar na inteligência. A guarda, nós temos que ter uma central de inteligência. Primeiro, um grande estudo de ocorrências. Quais são as origens das ocorrências de São José do Rio Preto? Para você ter um plano eficiente para trabalhar com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Uma central de monitoramento. São 240 homens. Eles podem muito bem estar cuidando do centro da cidade, dos principais locais de fluxo de pessoas e nas escolas, especialmente isso. Então a guarda, ela tem que ter uma função, ela tem que ter um plano de segurança preventiva. Trabalhar em parceria com a Polícia Civil e Militar, no papel é fácil, mas tem que ter um esforço muito grande do prefeito, porque não é fácil. A própria Polícia Militar e Civil, que são duas polícias do Estado, elas não trabalham de maneira harmoniosa. É um conflito atrás do outro, você não consegue trabalhar. Agora a guarda, o prefeito, por ter esse poder e estar numa esfera de maior controle, que é o município, ele pode muito bem criar uma central de monitoramento, né, capacitar os guardas para fazer estudo de origem, estudo sociológico de origem, para fazer segurança preventiva. O guarda municipal, ele tem que ter uma característica diferente, a segurança comunitária, ele tem que ter uma relação amigável, uma relação próxima das pessoas e não uma relação distante. E sobre a questão de moradores de rua, né, de uso de drogas e desse ambiente de violência no centro da cidade e nas praças, qual que é a minha posição? Sabe qual é o lugar seguro? Lugar que tem gente. Sabe qual é a praça segura? Praça com gente. Rua segura é rua com gente. Então o que nós precisamos é ocupar os espaços públicos com agenda, né, uma agenda positiva, agenda propositiva, agenda de cultura, agenda de arte, agenda de entretenimento e com pessoas. O que dá segurança para um lugar é gente na rua. Não é só vídeo monitoramento, nem polícia. Até porque isso não acontece. Nenhum policial fica o tempo inteiro num lugar vazio. Nem guarda municipal faz sentido você colocar ele o tempo inteiro num lugar vazio. Ele tem que estar onde tem gente. E onde tem gente, os índices de violência e de medo são muito menores. Então, a minha proposta, calçadão seguro, é calçadão com gente, é calçadão ocupado com uma agenda positiva. Em relação a moradores de rua, você tem que ter... Perdemos a política pública que tinha para isso. Você tem que ter diálogo permanente. Você tem 2 moradores de rua. Aquele que rompeu vínculos familiares, que podem se recuperar, e aquele que fez a opção de morar na rua. Esse você tem que conviver, tratar com dignidade, ter oferta de higienização, de alimentação, né, de morada, para ele passar a noite com dignidade e aproximação. O que pode fazer com que a gente tenha um número menor de morador de rua é o acolhimento, é o diálogo sincero e o carinho com essas pessoas. Não é tratando de maneira agressiva, de maneira hostil que você resolve o problema de morador de rua. As cidades que tiveram sucesso com morador de rua, diminuição, de uma relação mais digna e melhor, foram aquelas que tinham projetos sociais que acolhiam e não que tratava de maneira segregada, estimulava a saída dele, que isso é muito pior. E ter uma política social que entenda por que esse cidadão está na rua, por uma opção ou por rompimento de vínculo social e familiar. Quando é rompimento social e familiar, é possível recuperá-lo. Quando não, você tem que conviver com ele da melhor maneira possível, que é um direito constitucional que as pessoas têm de morar na rua. Candidato, muito obrigada pelas suas respostas. Peço agora que o senhor faça os seus 5 minutos de considerações finais. Tá. Bom, agradecer imensamente a oportunidade de conversar com vocês. Acredito que o país passa por uma transição, né, uma transição democrática. A nossa democracia pode transitar para melhor e pode transitar para pior. E o processo municipal, de eleição municipal, é uma grande oportunidade de rever a forma de fazer política, de rever o conceito de política. O que acontece no Brasil é que a estrutura política partidária ruiu há muito tempo. Nós tivemos um grande rompimento e uma desilusão muito grande que afasta cada vez mais as pessoas da política. Não significa que isso será para sempre, muito pelo contrário. Nós todos aqui sabemos
que não existe prosperidade, não existe esperança sem política. Sem política é barbárie, sem política é autoritarismo. A política é o instrumento para o diálogo, é o instrumento para saídas coletivas, é o instrumento para a civilidade. Então, acho que nós vamos encontrar o caminho. Eu sou um otimista, né, por natureza. Acredito que nós vamos encontrar o caminho. Mas é necessário a aproximação das pessoas do poder público, a aproximação das pessoas da política. Temos um projeto que foi um programa de governo formulado pelo ex-secretário Cacau Lopes, que está aqui, médico sanitarista, que foi coordenador do nosso programa. Temos na chapa como vice Plínio Gentil, que é um procurador de justiça, um homem que foi promotor de base, que testemunhou o meu trabalho na Assembleia de combate à corrupção, de luta pela transparência. Recebeu lá na vara criminal mais de 40 representações minhas para investigar o governo do Estado. E temos um projeto para a cidade, um projeto que pensa Rio Preto para o futuro. Nós não vamos eleger um prefeito para 4 anos, nós vamos eleger um prefeito que vai encarar desafios que vão perpetuar por 10, 20, 30 anos. É necessário inverter a política de governo por política de Estado. É necessário pensar políticas que passem os 4 anos e que o próximo prefeito, se ela for boa, não tenha como interferir. É necessário pactuar programas com a sociedade para que eles sejam permanentes e não passageiros. É necessário uma administração que despersonalize as coisas. O que tem que ser impresso na administração pública é a personalidade coletiva, é a impressão da cidade, a sensação da cidade, e não de um político, e não do prefeito. É necessário modernizar o jeito de fazer política, é necessário cuidar das pessoas de verdade, melhorar o atendimento à saúde em Rio Preto, porque é possível. Fazer das escolas municipais verdadeiros territórios de educação, centros de transformação, diálogo com a sociedade. É necessário respeitar 1/3 de jornada do professor, que ele tem o direito da atividade extra-classe para se capacitar, para estudar, para fazer mestrado, para desenvolver atividade cultural, artística com o aluno. Isso é possível, ela é federal. Se a gente respeita, a gente aposta na educação. É possível ocupar as praças de Rio Preto com atividades lúdicas, atividades que envolvam a comunidade. É possível levar o povo, né, oferecer ao povo alternativas de convívio. Isso tudo é possível. É possível ter uma cidade, né, com boa manutenção. É possível chegar na próxima eleição e que o buraco não seja o principal tema da cidade. Nada mais triste para uma cidade com 430 mil habitantes, tão próspera, né, tão inteligente, tão sensível como Rio Preto, ter o tema de tapa-buraco como um dos principais temas a serem discutidos. É uma tristeza, uma pobreza administrativa governamental imensa. É por isso que, mais uma vez, eu enfrento o pleito municipal. Com dignidade, de maneira muito simples, de cabeça erguida e preparado para ganhar e também para perder e continuar a luta. Porque a vida é assim, a política não para, é um jogo que não acaba nunca. Então, por isso, sempre que venho nesse espaço, venho com respeito que a história da CIRP merece. Que sempre me acolheu, desde a época do movimento estudantil. Eu vim aqui para pedir ajuda para a Yolanda Bassiti, para a gente reorganizar o movimento estudantil. Depois vim várias vezes para discutir a cidade como vereador. Vim para discutir o desenvolvimento da cidade como assessor do Ministério do Turismo. E vim 3 vezes como candidato a prefeito. Sempre muito recebido. Espero também sempre ter sido muito direto e franco com o debate, ter contribuído com o debate na cidade. Muito obrigado. João Paulo, agradecemos a sua presença aqui. Convido agora o presidente da CIRP, Paulo Sadri, que vai entregar para você o nosso Manual de Bandeiras em Desenvolvimento. João Paulo, muito obrigado por sua presença, pela deferência que nos deu vindo para esse diálogo aberto e franco com a diretoria da CIRP. Para todos os candidatos à CIRP que propõem ideias, defende ideias e projetos, não pessoas, não partidos, nós temos apresentado as bandeiras que têm nos acompanhado há algum tempo e não foram concretizadas, e outras que foram surgindo ao longo dessa história de 96 anos e foram compiladas nesse documento,
preparado com carinho por São José do Rio Preto. Nós acreditamos que o que tem aqui como proposta contribui para a Rio Preto que nós queremos e achamos que merecemos. Para todos eu leio a seguinte carta, que é um pedido de compromisso. Prezado candidato João Paulo Rilo, a ACIRP apresenta-lhe suas bandeiras de desenvolvimento, um conjunto de medidas que, com o seu compromisso em adotá-las, atende aos anseios de empresários dos diversos setores econômicos da cidade e impulsionam Rio Preto no sentido da posição de liderança em competitividade no Estado e no país. As propostas têm efeito sistêmico positivo na economia, na administração pública e na vida do cidadão, posto que inseridas num amplo contexto a ser considerado, um contexto de diálogo fluido entre as instâncias políticas, o executivo e legislativo municipais e a sociedade civil, em especial pelo empoderamento dos conselhos paritários municipais. Assim, a flexibilização do horário de funcionamento das empresas se harmoniza com um projeto de mobilidade urbana, a ser discutido ampla e transparentemente com a sociedade civil organizada. A mobilidade que pressupõe a revitalização da área central, ponto de integração e distribuição de pessoas, bens e serviços. Ainda nesse diapasão, propomos que a consolidação do parque tecnológico não signifique apenas concluir as edificações, mas garantir a atuação efetiva e preponderante da sociedade civil e empresarial na administração do mesmo, do estabelecimento das regras e critérios para a entrada de empresas no parque, até a sua gestão, como auxiliar na tarefa do poder público de induzir o desenvolvimento da cidade por meio de políticas industriais que atraiam indústrias limpas e de alto valor agregado. Para tanto, nós pedimos a manutenção da incubadora de empresas de base tradicional, em paralelo à instalação da incubadora de base inovadora e tecnológica no Partec. É nosso pleito o emprego de mais tecnologia, técnicas modernas de gerência e integração dos vários órgãos públicos em rede, viabilizando a redução da burocracia e padronização da fiscalização criteriosa, transparente e objetiva a que se submetem os empresários do município, bem como a redução da carga tributária, o ISS, para equalizar a competitividade regional neste quesito, baixar o custo Rio Preto e utilizar a política fiscal como indutora do desenvolvimento da cidade. A partir daí, queremos discutir e estabelecer as normas para resgate do projeto Cidade Limpa. Os empresários associados contam também com o seu compromisso em envidar sérios esforços e empenho de sua liderança política para a internacionalização do aeroporto de cargas, o aprimoramento do sistema logístico com a duplicação da BR-153 e a implantação do anel rodoferroviário, que devem estar em consonância com a criação da região metropolitana de São José do Rio Preto. Inserida nas premissas inicialmente elencadas, reiterando o caráter sistêmico de cada bandeira da ACIRP, pontuamos a necessidade de implantação de um centro de convenções compatível com o projeto de desenvolvimento e de cidade que, como cidadãos responsáveis, almejamos para Rio Preto. O objetivo da ACIRP é lealmente cooperar na esfera da sua competência com o poder público, na construção das pontes que nos ligarão ao futuro, o futuro que nós queremos. Nesse sentido, é que foram captadas essas demandas de empresários associados e de entidades parceiras para apresentar-lhe. Para o empresário, o futuro é já, e para já é que nós pedimos o seu compromisso. Muito obrigado mais uma vez por atender ao nosso convite e por levar para as suas reflexões no seu plano de governo as nossas bandeiras. Tá bom? Está oficialmente encerrada a Sabatina ACIRP Eleições 2016,
Obrigada a todos os diretores e principalmente aos eleitores que nos acompanharam pela internet, por meio do portal Diário da Região e também por meio da cobertura na mídia local. Muito obrigada a todos e boa noite.